Contexto histórico do arcadismo. O arcadismo no Brasil teve início em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Os autores árcades, em geral, viveram na cidade de Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto, Minas Gerais. Alguns desses escritores, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira, movimento separatista que buscava desvincular a região brasileira da coroa portuguesa. O arcadismo no Brasil foi um movimento literário posterior ao Barroco e anterior ao Romantismo. Esse movimento também é conhecido como neoclassicismo, devido à retomada dos valores gregos e romanos, ou setecentismo, já que o estilo ocorreu no século XVII. O arcadismo teve sua principal representação brasileira em Minas Gerais, especificamente na cidade de Vila Rica. Filosoficamente, o movimento aproxima-se das ideias do iluminismo. O arcadismo brasileiro tem 3 manifestações diferentes nas obras poéticas: lírica, as sátiras e as épicas. As líricas são aquelas que buscavam expressar o sentimento de um sujeito lírico. Sátira, a artista que ridicularizava um determinado tema, geralmente como forma de intervenção política ou outra, com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. Épica, poema de cunho narrativo que trata de um efeito histórico. Os principais escritores brasileiros dessa época são Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama e Thomas Antônio Gonzaga. As características das pinturas são exaltação da natureza, valorização do cotidiano de uma vida simples no campo, criticar a vida dos centros urbanos, modelo clássicos, linguagem simples, temas simples são amor, vida, casamento e paisagem. De junho de 1729, na Vila Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Minas Gerais. Era filho de João Gonçalves da Costa e Teresa Ribeiro Alvarenga. Iniciou seus estudos em Vila Rica, atual Ouro Preto, e mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou filosofia no Colégio dos Jesuítas. Com 20 anos de idade, viaja para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra. Em 1753, formou-se em canonês por essa universidade. Ali escreveu 3 de suas obras: Minúsculo Métrico, Labirinto do Amor e Epicédio. Nessas poesias, nota-se traços do barroco como um dos estilos do cultismo e do conceptismo. Retornou ao Brasil e passou a viver em Vila Rica. Ali trabalhou como advogado, secretário de governo da província e foi juiz medidor de terras da Câmara de Vila Rica. Em 1768, fundou uma Arcádia chamada Colônia Ultramarina, na cidade de Vila Rica. A partir disso e da publicação de obras poéticas, Cláudio Manuel da Costa é considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. As principais obras de Cláudio Manuel da Costa são Culto Métrico, de 1749, Minúsculo Métrico, de 1751, Labirinto do Amor, de 1753, Epicédio, de 1753, Obras Poéticas, de 1768, Vila Rica, de 1773. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro, e com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar no destino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo de ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a desapontar com Aleijadinho na escultura e arquitetura, e o mestre Ataíde na pintura. Características do Barroco. O Barroco surgiu na Itália no século XIV como reação da Reforma Protestante ao classicismo que pediu o retorno da antiguidade clássica e a fuga dos temas ligados à religião. O Barroco nasce assim como arte exagerada, como linguagem dramática assimétrica e irregular ligada ao divino. A Igreja Católica tentou se refazer após o impacto negativo da Reforma Protestante. As artes tinham então o objetivo de causar impacto na sociedade e se auto-afirmar por meio dos elementos propostos e a ostentação de poder. Essas características do barroco, iniciado na Europa, foram adotadas também em Portugal.
Com o nascimento das primeiras vilas no território brasileiro, a estética passou a ser implantada como uma proposta de catequização dos negros e índios. Características do Barroco no Brasil. As características do Barroco literal do Brasil são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes. As características do Barroco nas obras são o fusionismo, combinação de visão medieval com a renascentista, culto ao contraste, oposição a ideias, antítese e paradoxo, figuras de oposição, pessimismo, postura negativa diante da materialidade, feísmo, obsessão por imagens desagradáveis, rebuscamento, ornamentação excessiva da linguagem, hipérbole, que seria o exagero, sinestesia ou apelo sensorial, cultismo ou gongorismo, jogo de palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem hiperbatos, e o cepticismo ou quevedismo, o jogo de ideias, comparação em argumentos enganosa, sentimento de culpa. Mestre Taide foi um pintor brasileiro da época colonial. Foi um dos mais importantes artistas do Barroco mineiro. Manuel da Costa Taide nasceu em Mariana, em Minas Gerais, no dia de 18 de outubro de 1762. Era filho do capitão português Luís da Costa Taide e de Maria Barbosa de Abreu. Pouco se sabe da sua formação artística, mas como os pintores da época seguia os cânones da Igreja Católica baseado nas gravuras dos livros sagrados e catecismos europeus. Sua obra possui também características do pintor francês Jean-Louis de Marnay e do italiano Francesco Bartolozzi. Mestre Taide foi um dos principais nomes do barroco rococó mineiro do início do século XIX. Sua arte compreende o douramento e encarnação das imagens, os trabalhos em talha, pinturas sobre painéis, pinturas de forros de igrejas e etc. Pregava cores vivas, principalmente o azul. Seus santos, anjos e virgens por vezes apresentavam traços mestiços, sendo considerado um dos precursores da arte genuinamente brasileira. As obras de Mestre Taide estão espalhadas por diversas cidades mineiras. Obras de arte. Deus promete a Abraão multiplicar sua descendência, do Mestre Taide, de 1799. Anjos Músicos, de 1807. A Virgem entrega o Menino Jesus a Santo Antônio de Padua, de 1810. A Flagelação de Cristo, Mestre Taide também,